Oi, gente! Feliz 2022 para todo mundo e eu espero que esse seja um ano muito melhor que os últimos e que seja recheado de leituras incríveis. E no primeiro vídeo de 2022 aqui do Xícara Quente, nós vamos falar deles, os favoritos de 2021. Esse vídeo, que quem sabe tá um pouco atrasado aí, mas é isso, esse é o ritmo. 2021 foi um ano de ótimas leituras para mim e também foi um ano que eu deixei de ler muita coisa para respeitar aí um pouco de um ritmo e para absorver melhor as coisas que eu estava lendo. Foi um ano também de muitas reflexões sobre as minhas leituras e sobre como eu leio, então foi interessante. E aí, é claro, nós tivemos aí algumas histórias que me marcaram e que se tornaram favoritas. Quando eu faço esses vídeos de favoritos, eu geralmente falo dos livros na ordem que eles foram lidos, porque eu não consigo colocar eles assim em uma ordem de preferência. Ainda não consigo fazer isso, porém esse ano achei que seria interessante fazer um ranking dos 10 livros favoritos aí. E é isso, esse ranking é só pra gente brincar aqui. Esse é um daqueles momentos em que é perfeito ter um journal de leituras, porque aí você só olha aqui, é só olhar aqui os livrinhos, já estão tudo aqui. Já tem vídeo sobre o journal de leituras aqui no canal, é um vídeo bem legal que eu super recomendo e em breve vai ter mais. Então se vocês gostam, já se inscrevam aí no Xícara Quente. Aproveita também e já curta esse vídeo. Nós vamos começar com o 10º lugar, que é ele, Brasil. É ele! Ice Planet Barbarians, da Ruby Dixon. Um dos favoritos do ano é um livro erótico de aliens azuis. É isso. Nós acompanhamos um grupo de meninas que são abduzidas por aliens terríveis e, por alguns problemas na viagem, são deixadas em um planeta de gelo, onde elas são resgatadas por aliens azuis. Mas o livro é muito mais que isso. Muito mais que isso. Um alien azul bárbaro de um planeta de gelo que dá aula de consentimento. Ele tinha que ser favorito. Tem todo um vlog de leitura desse livro. Eu, a Thalia e a Bela lemos ele em uma tarde e documentamos todos os surtos, todos os momentos, os comentários. E esse livro reforça uma coisa que eu acho muito importante e que eu defendo muito, que é que uma boa história, ela não precisa ser super mega original, diferentona, com viradas nunca pensadas antes. Só precisa ser uma história que você gosta muito, que você gosta dos personagens e que você quer ler. Leia o que você quiser, goste do que você quiser, a narrativa que for, não tem problema. O próximo é Assim que se perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohtar. Esse livro, ou melhor, essas cartas, né? Porque a maior parte do livro é contada através de cartas. Elas me tiraram do sério. E assim, esse livro ele é vendido como uma ficção científica, mas eu acho que isso é muito um pano de fundo para a história que está realmente acontecendo. Se você focar nas personagens e o que elas estão falando uma para outra, é incrível. Também ajuda que eu ouvi o audiobook, então é um pouco diferente, né, quando tem uma pessoa lendo e realmente colocando emoção ali naquelas palavras. Então foca nas personagens que trabalham para agências que são concorrentes e elas estão em uma guerra no meio do tempo e elas começam a se trocar cartas. O sabor dessas cartas, não consigo. O 8º lugar vai para As Virgens Suicidas, do Jeffrey. Esse livro que eu não tava esperando gostar tanto assim. Eu gosto muito do filme da Sofia Coppola, que ela fez uma adaptação, e achei muito interessante que são perspectivas diferentes. O filme tem uma perspectiva muito mais das meninas, e o livro, na verdade, é uma perspectiva muito mais dos meninos. Os meninos da escola são fascinados pelas irmãs Lisbon, porque elas são muito bonitas, mas elas também são muito protegidas pelos pais, então não se sabe muito sobre elas, elas não interagem muito com as pessoas, e vai se criando esse mistério, assim, e até mesmo esse imaginário sobre ela na cabeça deles. E aí elas começam uma a uma a cometer suicídio. Então o livro vai focar muito na perspectiva e na experiência dos meninos de ver essas meninas que eles admiram tantos falecendo uma após a outra. Eles ficam tão obcecados com isso que eles começam a pesquisar mais sobre a vida delas, conversar com pessoas, fazer entrevistas para entender tudo o que aconteceu. Mas a gente nunca tem, claro, o lado das meninas sobre isso. O livro realmente foca na experiência dos meninos e eles coletando essas informações e fazendo suposições, né, sobre o que realmente acabou acontecendo. Eu acho que um dos motivos de por que eu gostei tanto desse livro é por causa de um outro livro que está também nessa lista e aí quando eu chegar nele eu explico melhor. Mas é isso, achei incrível, amei. Esse livro, inclusive, foi a leitura de setembro do Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura conjunta que eu tenho com a Dessa da Louca dos Livros e a Ray do The Livro em Livro. No box da descrição tem mais informações sobre as leituras do DLX e alguns dos livros que a gente já vai começar o ano. Venham ler com a gente lê muita coisa legal. Em 7º lugar, nós temos A Farsa de Guinevere, da Kirsten White.
uma releitura das lendas de Rei Arthur pelo ponto de vista feminino? Eu tô aqui. Kirsten White tá se tornando uma das minhas autoras favoritas, eu já li várias coisas dela. Eu comecei lendo a trilogia Filha das Trevas, que é uma releitura da história de Vlad Dracul, caso ele fosse uma mulher. Também já li A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é também uma releitura da história de Frankenstein pelo ponto de vista da mulher. Essas releituras que a Kirsten White faz são incríveis, então eu super confio nela e é por isso que eu vim com tudo para A Farsa de Guinevere. Essa também foi a primeira vez que eu estava lendo Kirsten White em inglês, porque geralmente eu estava lendo os livros dela traduzidos aqui no Brasil, e foi uma experiência muito legal, e também o estilo de escrita dela nesse livro é um pouquinho mais poético, eu achei muito interessante. Guinevere, when spoken by you, has power enough. Não dá, pra mim não dá. Esse livro também foi uma das leituras do Buddy Read DLX do ano passado. Tá vendo, gente? A gente lê muita coisa legal. E em sexto lugar, nós temos 2 livros, porque eu me recuso a falar de só um. Vai ser os 2. Esse aqui é o meu canal, minhas regras. Seis de Corvos e Crooked Kingdom. Não consigo. Não tem como falar de um sem falar do outro. Esse livro, ele tirou a minha paz. Só as coisas que eu vivi aqui não seriam suficientes. E isso daqui não teria todo o impacto que teve se não fosse isso daqui. Entendeu? Então eles realmente funcionam juntos. É uma duologia perfeita, sabe? Você vê o quanto os livros precisam um do outro. Parece que faz muitos e muitos anos que eu tô no Clube do Corvo. Muito obrigado, M, por tudo. Não sei se dá pra ver aqui, rosa, 3 marcações de 3 cenas que salvam Leigh Bardugo. Porque o que ela faz no fim desse livro é inaceitável. Mas, por causa dessas 3 ceninhas que ela me deu aqui, eu perdoo ela. Esses livros fizeram eu me contradizer, porque aqui eu tava falando uma coisa, aqui eu já tava falando outra. Em quinto lugar, nós temos Picnic at Hanging Rock, da Joan Lindsay. Nesse livro, nós acompanhamos meninas de uma escola só de meninas que vão até Hanging Rock. E algumas delas saem passear, explorar, aquela coisa, né? E aí desaparecem. E aí, nesse livro, nós vamos acompanhar o efeito do desaparecimento delas na vida das pessoas que elas conheciam, das meninas da escola, da diretora, das pessoas que estavam por ali também. Vai mexer com tanta gente o mistério desse desaparecimento que chega a ser surreal. Tanta coisa acontecendo e se desenrolando e sendo contado de uma maneira tão sutil. Me apaixonei. Tem todo um vlog também de leitura desse livro. E lembra que eu comentei que teve um livro que ajudou com que eu gostasse muito de As Virgens Suicidas? Então, foi Picnic at Hanging Rock, porque os 2 livros têm muito essa pegada assim de um mistério que não tem solução, mas que mexe muito com pessoas que estão ali ao redor disso. E é muito interessante acompanhar esse desenrolar das pessoas lidando com esses mistérios e do quanto isso impacta elas e do fato de que elas precisam continuar a vida delas mesmo sem saber o que realmente aconteceu. Em quarto lugar, nós temos Nona Casa, da Leigh Bardugo, mais uma vez aqui nessa lista. Leigh Bardugo está se tornando uma das minhas autoras favoritas. Assim, vamos começar dizendo que eu não esperava gostar tanto desse livro. E eu tinha muitos receios sobre esse livro também, porque a personagem principal enxerga fantasmas. Não sei se eu tô muito aqui pra ler livro de gente que vê fantasmas, mas é incrível e eu quase não consegui parar de ler. Esse livro também me deu o Darlington, que era um crush literário que eu tava precisando em 2021. Com uma ajudinha também da voz do narrador do audiobook, que era incrível. Essa edição física do livro é recente na minha vida, porque como eu disse, eu ouvi o audiobook. E os primeiros 10 ou 12 capítulos eu ouvi tudo de uma vez só. E esse livro ele é um pouco polêmico, né? Tem gente que odeia, tem gente que ama. Mas é importante lembrar que esse é um livro de fantasia adulta. Existe aí toda uma conversa, né, sobre avisos de conteúdos em livros. Infelizmente a gente não tem ainda a indicação de idade nos livros e esses avisos também. Eu acho que é algo que precisa ser adaptado, que precisa ser colocado. Mas enquanto não temos isso, é importante reforçar que a gente seja cada vez mais leitores responsáveis e que a gente busque saber sobre as coisas que a gente vai ler. Fantasia adulta, que, se vocês estiverem ok com os avisos de conteúdo, eu super recomendo. O terceiro lugar não é de um livro, é na verdade de um conto, A Noite Cai, de Camila Cerdeira. Nós vamos conhecer aí 2 irmãs bruxas iorubá, e uma delas um dia tá estudando na faculdade com a crush dela, então, né, tem toda aquela coisa. E aí, de repente, aparece um lobisomem, e ela vai entrar em uma aventura para levar esse lobisomem em 7 igrejas
para que ele retorne à forma humana. A narrativa de Camila é incrível, os diálogos saltam, a gente se sente junto ali com os personagens vivendo aquilo. É perfeito. Eu comecei a ler e não consegui parar até que eu terminasse, de tão incrível e divertido. Recomendo qualquer coisa, na verdade, de Camila Cerdeira. Só leia, um escritor incrível. Em segundo lugar, de novo, vamos ter 2 livros, porque, de novo, não consigo colocar só um. E eu acho que vocês vão me dar razão, muita razão para esses 2, que é Heartstopper, da Alice Oseman. Essa é a história que, se tá chovendo, faz o sol aparecer. Se você está precisando de um quentinho no coração de 2 garotos se apaixonando. E por último, em primeiríssimo lugar, aqui nos favoritos de 2021, eu vou colocar a experiência incrível da adaptação de audiobook de The Sandman, do Neil Gaiman. Geralmente, quando eu estou ouvindo o audiobook, eu estou lavando uma louça, organizando alguma coisa, fazendo uma caminhada, sei lá. Mas, nesse caso, eu não conseguia fazer nada. Eu sentava e só ficava ouvindo, de tão incrível. Não só por causa da história, que é incrível e nos leva em uma baita aventura, mas também por causa das vozes dos personagens, dos efeitos sonoros, das músicas. Quero muito continuar acompanhando as histórias de Sandman e também quero muito conhecer através dos quadrinhos, que devem ser incríveis. Eu sempre soube que The Sandman era incrível, porque muitas pessoas falavam sobre e são fãs desses quadrinhos há anos, e não sei por que demorou tanto tempo para eu conhecer, mas enfim, veio essa adaptação em audiobook incrível, perfeita, e aí me apaixonei. Nessa história nós acompanhamos um grupo de pessoas que acham que vai ser uma boa ideia capturar a morte, e eles acabam, sem querer, capturando o sonho, o irmão da morte. E aí é que vão começar as tretas, né? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse ranking dos 10 livros favoritos de 2021. Me contem aí nos comentários se vocês leram algum desses livros, se eles também se tornaram favoritos, ou quais foram os favoritos de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!